Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Mais uma vez eu quero fazer exposição da palavra de Deus. Humildemente, eu quero fazer uso de um texto sagrado que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo o relato de Mateus, no capítulo 24. Se você tiver uma Bíblia, eu peço, por gentileza, que você acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Está escrito no Evangelho de Jesus, segundo o relato de Mateus, capítulo 24. Eu vou ler a partir do verso 4, que está escrito assim: E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Para ganhar tempo, meus amigos, eu quero ler apenas estes versos. Eu poderia ficar horas e horas aqui falando sobre este assunto, que é tão importante para nós nesta geração. Foram sinais que Jesus falou, que revelariam o começo das dores ou os últimos tempos. Então, eu quero, com base nesse contexto, falar para vocês de sinais, fatos que acontecerão e que antecedem o retorno de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Por que estou falando para vocês deste assunto? Por que estou fazendo exposição das Escrituras para vocês? Porque eu acredito na palavra de Deus. Eu creio no arrebatamento da igreja. Por isso estou aqui fazendo uso desse texto sagrado para lhes advertir acerca desse texto, acerca do que Jesus falou para a sua igreja, para seus discípulos, e que serve de avisos e advertência para nós nos dias de hoje. Todos nós sabemos, é bem conhecido Mateus 24, muitas pessoas, muitos cristãos, até mesmo pessoas que não são cristãs ou que não são cristãos,
conhecem esse texto, já ouviram falar de Jesus, já ouviram falar de Mateus 24. Então eu quero começar pelo verso 1. Mateus registra que quando Jesus ia saindo do templo, se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Lucas diz que o templo estava ornado de pedras preciosas, ou seja, eu acredito que os discípulos ficaram admirados com aquela construção, com a magnitude daquela construção. E Jesus, porém, lhes disse: vede tudo isto, ou vocês estão vendo tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, Jesus profetizou a destruição daquele templo. E todos nós sabemos, o mundo sabe disso, está escrito, creio eu, nos anais da história, que as palavras que Jesus profetizou sobre o templo, quando ele disse: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, vocês estão vendo esta construção? Eu digo a verdade a vocês que não ficará aqui pedra por cima de pedra que não seja derribada. Todos nós sabemos que o general Tito, no ano 70, cercou Jerusalém e outro, segundo a história, Tito cavou as estruturas daquele templo e outro general lavrou o lugar. Ou seja, está escrito nas Escrituras. Você pode consultar Miqueias 3 para ver sobre esta profecia se cumprindo, ou também o anúncio dessa profecia que se cumpriu, aconteceu. Está escrito que Jesus olha para o futuro e diz: olha, este templo será derribado. E o mundo sabe disso. Está nos anais da história. E muitas pessoas sabem disso. Verso de número 3. E estando Jesus no Monte das Oliveiras, Mateus diz que chegaram-se a ele os discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Ou seja, fiquem atentos para que ninguém engane vocês. Verso 5, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus profetizou:
ele olha para o futuro e diz: olha, fiquem atentos para que ninguém engane vocês, porque muitos virão em meu nome, se dizendo ser o Cristo, enganarão a muitos. Este é um sinal dos tempos do fim. É um sinal. Vamos ver outro sinal no verso 6, quando Jesus disse: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Preste atenção que ele disse: olha, vocês irão ver falsos cristos, tudo isto no tempo são sinais que antecedem o retorno de Jesus. Ele disse: olha, vocês irão ver falsos cristos, vocês irão ouvir anúncios de guerras e de rumores de guerras. Ele disse: olha, mas quando vocês virem tudo isto, não fiquem assustados, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Preste atenção, ele disse: ainda não é o fim. Nós estamos presenciando isso, o mundo está presenciando. A Primeira Guerra Mundial matou milhões de pessoas. A Segunda Guerra está registrado, pode ser mais e pode ser menos, 50 ou 70 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. O mundo hoje, neste exato momento que estou gravando este conteúdo para vocês, alguns países estão em guerra. O mundo sabe disto, você está sabendo disto, mas Jesus disse: olha, quando vocês virem essas guerras, não fiquem assustados, porque é necessário que isso aconteça, é necessário, essas guerras irão acontecer, mas ainda não é o fim. Irei ler aqui o verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. É o que estamos vendo. Países se dividindo. Por que não olharmos para o nosso país hoje, que está dividido, nação contra nação, ou seja, um país lutando contra o seu próprio país, pessoas se levantam contra o seu próprio país. E vemos ainda quando ele disse que haverá fomes. Este é mais um sinal, a fome no mundo. Haverá pestes. Ele estava falando de doenças que o mundo iria ver. Somente Jesus sabia disso, ninguém mais sabia. Ele profetizou isso há alguns séculos atrás, está acontecendo em nossos dias. Estamos vendo fome no mundo, doenças. E ele disse: e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. O mundo está presenciando isso. Todos nós sabemos
dos tremores de terra que já aconteceram em alguns países no mundo. Isso são palavras confirmadas por Jesus, são fatos, acontecimentos que estamos vendo nos dias de hoje e que foi avisado há muitos séculos atrás por Jesus, o nosso Senhor. Vamos ver ainda quando ele disse: mas todas essas coisas são o princípio de dores. Verso de número 9: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Estamos vendo isso? Estamos vendo. Nós temos relatos nas Escrituras que mostram alguns atos cometidos pelos não cristãos contra os discípulos de Jesus. Ainda hoje nós vemos pessoas cometendo atos, até mesmo matando cristãos. Muitos discípulos foram mortos só porque criam no nome de Jesus, só porque anunciavam o reino de Deus. Não é diferente nos dias de hoje. E eu quero lhes dizer que isso pode apertar ainda mais. Ele disse, veja bem, no verso de número 9, então vão de entregar para serdes atormentados, ou seja, vocês serão entregues para serem atormentados e matar-vos-ão, ou seja, alguns de vocês serão mortos por causa do meu nome. Alguns de vocês serão mortos por serem cristãos. Veja ainda, e sereis odiados de todas as gentes. Muitos cristãos são odiados, e nós sabemos que é porque eles anunciam o nome de Jesus, porque eles anunciam o caminho da verdade, porque anunciamos o caminho da salvação, porque anunciamos o arrependimento para perdão dos pecados, porque anunciamos Jesus, o Filho de Deus, porque anunciamos que Jesus irá retornar para buscar a sua igreja. Por isso somos odiados, por isso pessoas castigam, até mesmo matam pessoas, cristãos. Jesus estava dizendo, olha, alguns de vocês serão mortos, vocês serão odiados, pessoas odiarão vocês por causa de mim, pessoas odiarão vocês por minha causa, vocês serão perseguidos, alguns de vocês serão mortos. São avisos de Jesus, são sinais que antecedem a sua vinda. Verso 10, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Nós estamos vendo pai matando filho, filho mata pai, mãe mata filho, filho mata mãe. Escândalos, pecados sendo cometidos por pessoas que se dizem cristãos. Verso
número 11: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Eu quero chamar a sua atenção que Jesus falou: olha, isso é um sinal do fim dos tempos. Surgirão muitos falsos profetas e eles enganarão a muitos. Vamos ver aqui no mesmo Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo de número 7. O verso 15, Jesus disse: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ele está dizendo aqui, estejam atentos, porque surgirão falsos profetas que vêm até vocês vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O mundo está cheio de falsos profetas. Por isso surge tanta religião, tanta denominação. E sabe por que surgem tantas? Porque existe a verdadeira. Sabe por que tantas igrejas? Porque existe a verdadeira. Existe aquela que vai subir, aquela que está lavada e remida no sangue de Jesus. Vamos ver ainda uma advertência de Paulo quando ele estava instruindo aqueles presbíteros. Está registrado no livro de Atos. Atos capítulo de número 20, o verso 29 e 30. Você pode conferir comigo. Atos capítulo 20, os versos 29, está escrito assim: porque eu sei isto, dizia Paulo, que depois da minha partida entrarão no meio de vós, ou seja, entrarão no meio de vocês, lobos cruéis. Aqui Paulo está usando uma figura de linguagem para se referir aos falsos profetas, que não perdoarão ao rebanho. Verso 30, ele disse: e que dentre vós mesmos, ou seja, entre vocês mesmos, se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. É um aviso de Jesus. Estejam atentos. É um sinal do fim dos tempos. Aumentará muito o número de falsos profetas, falsos ensinadores, falsos cristãos, lobos, vestidos apenas com peles de ovelhas. E Jesus disse que eles conseguirão enganar a muitos. Vamos ver ainda o verso de número 12. Está escrito: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É o esfriamento do amor do ser humano para com Deus. É o esfriamento do amor do ser humano para com o seu próximo. As pessoas estão cada vez mais se odiando. As pessoas estão cada vez mais se confrontando, entrando em conflito.
ferindo o próximo por coisas banais, por coisas materiais, por coisas que não têm valores de verdade. Isso também é um sinal do fim dos tempos, que foi avisado. Jesus nos avisou dizendo: olha, no fim dos tempos o amor de muitos esfriará, pelo aumento da iniquidade, ou seja, o pecado irá aumentar. Estamos vendo cada vez mais a perversidade humana só aumenta. A corrupção só aumenta. O ódio do ser humano para com o próximo só aumenta. Nações se odiando. Pessoas se odiando. O amor do ser humano para com Deus está acabando. As pessoas se distanciam cada vez mais de Deus por causa do aumento do pecado. Coisas que nos deixam de orelhas em pé, como diz o ditado popular, estão sendo praticadas pelos humanos. Eles estão fazendo coisas que chegará um limite para nós, chegará um tempo, um momento, que Deus não permitirá mais isso. Prostituição, adultérios, pessoas cada vez mais se prostituindo, adultérios e mais adultérios, casais que não se respeitam mais. Isso tudo são fatos que estão acontecendo, que comprovam a veracidade das profecias de Jesus e que nós estamos presenciando. Eu quero ler ainda o verso 13. Aqui ele nos dá uma esperança. Diante de todos esses fatos que estão acontecendo, ele diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Verso 14: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. O mundo precisa ouvir falar de Jesus. Não importa qual a etnia, não importa qual o país, qual a cultura. Eu entendo aqui que Jesus disse que este evangelho será anunciado a todas as nações do planeta Terra. Eu quero falar ainda, usando este contexto, de alguns fatos que acontecerão, que antecedem, são sinais que mostram que a vinda de Jesus está mais próxima. Vamos ver primeiro em Timóteo. 2 Timóteo, capítulo de número 3 e o verso 1. 2 Timóteo 3 e 1. Vamos ver e ouvir o que está escrito. Segunda Timóteo 3 e 1, Paulo escreve assim dizendo:
Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nós estamos vendo isso, tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Estamos vendo isso, os filhos cada vez mais sendo desobedientes aos seus pais. É assustador o que estamos vendo. O quanto os filhos estão desobedecendo. Isso também é um sinal que antecede a vinda de Jesus. Verso 3, ele diz: sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E aqui Paulo dá um conselho dizendo: destes afasta-te. São sinais, comportamentos, falta de amor no ser humano, filhos desobedientes cada vez mais a seus pais, também é um sinal que antecede a volta de Jesus. Vamos ainda a outro sinal, apostasia, ou seja, muitos negarão a sua fé. Vamos ver isso em 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo 4, e o verso 1, apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. O Espírito de Deus mostra para Paulo um tempo futuro que estamos vendo nos dias de hoje. Ele disse: olha, Paulo, em outras palavras, muitos nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Muitos negarão a fé, Paulo. Chegará o tempo, Paulo, que muitas pessoas irão negar sua fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. É um aviso. O Espírito Santo, Deus revelou a Paulo dizendo: nos últimos tempos, muitas pessoas negarão a sua fé. Muitas pessoas negarão a Cristo. Deixarão o amor verdadeiro. Por quê? Porque elas darão ouvidos a espíritos enganadores, espíritos malignos. Usa pessoas para enganar, para desviar as pessoas do caminho da verdade. Outro sinal, e eu já vou terminar, que está na segunda carta de Pedro, capítulo 3,
Segunda carta de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 3, zombadores. Ou seja, Deus está dizendo para Pedro, olha Pedro, também é um sinal da vinda de Jesus. Zombadores, aparecerão pessoas zombando. Veja bem, aparecerão pessoas zombando. Capítulo 3 de 2 Pedro, verso 3. Sabendo primeiro isto, veja bem, escute bem, que nos últimos dias virão escarnecedores. Olha Pedro, o Deus falando, Deus advertindo, dizendo, chegará um tempo, nos últimos dias, que pessoas irão zombar, zombadores de Cristo, zombadores do Evangelho, zombadores da sua promessa, dizendo, andando segundo as suas próprias consciências, verso 4, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Ou seja, já faz tantos anos que Jesus falou que iria voltar, e por que ele não voltou ainda? Já faz muito tempo que eu ouço esse povo falar da volta, do retorno de Jesus, e por que ele não voltou ainda? Desde os tempos dos meus avós que eu ouço falar e não voltou ainda. Zombadores, pessoas zombando. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Zombadores dizendo, olha, desde que nossos pais morreram, as coisas estão do mesmo jeito. Nada aconteceu, nada mudou. Então Deus está revelando para Pedro e dizendo, olha Pedro, nos últimos tempos aparecerão pessoas que irão zombar da promessa. Pessoas zombarão de vocês. E dizendo ainda, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, pessoas andando segundo as suas próprias concupiscências. Dizendo, cadê? Cadê Jesus? Não voltou ainda? Olha, desde que nossos pais morreram, nada mudou. Como eu disse no princípio deste vídeo, eu poderia ficar aqui horas e horas falando para vocês de profecias que já se cumpriram, profecias que estão se cumprindo diante de nossos olhos em nossos dias, de fatos que estão acontecendo, que mostram, são sinais que mostram que muito em breve Jesus virá buscar a sua igreja. Estamos vendo o aumento do ódio nas pessoas. Muitas guerras, terremotos, fome, doenças, falsos profetas. É assustador o número de falsos profetas que há no mundo. É assustador o número desses lobos, desses enganadores. Mas Jesus conhece o interior de cada ser humano. Desde já, eu quero agradecer a sua atenção.
Espero que Deus tenha falado com você através deste conteúdo, através desta mensagem. Eu quero desde já externar aqui a minha gratidão primeiro a Deus e depois a você que teve a paciência de ver este conteúdo. Se Deus falou com você através desta mensagem, não esqueça, compartilhe com alguém. Compartilhe com um amigo, com um familiar, com pessoas que você sabe que tem necessidade de ouvir uma mensagem de Deus. Em nome de Jesus, eu agradeço a sua atenção. Muito obrigado a todos e até a próxima, se assim Deus nos permitir.